Hoje vamos abordar a relação da disciplina com o tempo, né? Com o conceito de agora, né? O instante atual, que é, na verdade, como todo mundo sabe, o único momento do tempo no qual nós podemos fazer alguma coisa. Nos encontros anteriores, a gente andou desenvolvendo aí uma série de raciocínios a respeito de como escolher o que nós chamamos aí de boas metas ou metas de qualidade. Isto é, desenvolvermos ações que, na medida que a gente acumula, permitem a gente progredir, né? Subir nessa escada aí, que de forma figurada nos leva para o céu. E só relembrando também, nós gastamos, né, os dois últimos encontros explicando então, né, como que a gente deve fazer para formular metas de boa qualidade. Né, as 7 características aí, lembradas pelas 7 iniciais, 7 cores, para a gente facilitar aí lembrar. A questão que nós vamos abordar hoje, né, para concluir essa abordagem da disciplina, é assim: uma vez que nós temos a meta, a boa meta definida, ela precisa ser executada. E como tudo que a gente faz, precisa ser feito num determinado momento do tempo. E se a gente não fizer, acontece isso. É comum quando a gente pergunta para as pessoas, né, como ficou sua meta, a gente ouvir uma frase que inclui essa palavra, né? Seja porque esqueceu até o que tinha se proposto a fazer, seja porque lembra o que era para fazer, mas esqueceu de fazer. Então, o que nós queremos hoje é mostrar aí algumas formas aí da gente evitar essa situação. Essa questão do tempo é uma questão muito importante, e porque é através dela, né, que a gente consegue de fato executar as metas e atingir os objetivos. E ao mesmo tempo, ela nos conecta, esse pilar da disciplina, com as outras dimensões da nossa metodologia. Por exemplo, essa frase aqui, que é uma frase do pilar dos princípios, né, o princípio da proteção, né, que diz que os recursos são todos limitados, do professor Furst, né, nos lembra que aqui existe uma diferença entre o tempo e o espaço, que são dois recursos. O espaço, diz ele pode ser reutilizado. No mesmo lugar que a gente executou determinada ação, nós podemos fazer outra. Mas o tempo não. No tempo que a gente tem agora, nós podemos fazer alguma coisa. Mas depois que ele passar, esse tempo não pode ser reutilizado. Da mesma forma, o tempo não pode ser estocado, não pode ser alugado, não pode ser vendido. É um recurso, então, um monte de características muito específicas. Temos aqui uma outra frase dos princípios da proteção, né, de um rabino que nos lembra que, ao contrário do que a cultura popular diz, que tempo é dinheiro, na verdade, essa sequência de instantes de tempo que a gente tem, eles formam a nossa vida. E o Paulo Vieira, outro autor aí que já citamos muitas vezes, nos lembra que o tempo é o seu bem mais precioso.
Portanto, o que você fizer com ele fará toda a diferença na sua vida. E numa linguagem mais poética, né, temos aqui uma frase do Pilar da Espiritualidade, da Cora Coralina, que diz assim: estamos todos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Se a gente não aprender com ele, nós vamos ter dificuldade. Na questão da tomada de atitude, né, o princípio que diz que devemos agir, nós relembramos dessa frase do Chaplin, que apareceu numa live, dizendo que cada segundo, cada agora é tempo para mudar tudo para sempre, dependendo do que a gente fizer com ele, obviamente. E numa linguagem bem mais filosófica, né, essa mesma ideia é expressada aqui pelo Schopenhauer, dizendo que as pessoas comuns, né, precisamos lembrar aí que ele viveu entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, quando a maioria das pessoas ainda eram analfabetas, né? Então, ele está falando aqui, as pessoas comuns, né, são essas pessoas que não conseguem ler, escrever e pensar. Ele diz que a única questão que elas podem se dedicar é em como passar o tempo. Mas quando a gente desenvolve essa capacidade, e hoje em dia, né, 98% da humanidade tem essa capacidade, no Brasil também, então nós temos essa capacidade aí que o Schopenhauer chama de um homem de intelecto. Diz que nós devemos então, de fato, não apenas passar o tempo, mas fazer a tentativa de usar o tempo. E como fazer isso? Né? O Einstein diz numa frase bem conhecida que falta de tempo, que é uma desculpa que a gente não cansa de ouvir das pessoas, é na verdade apenas uma desculpa daqueles que não usaram seu tempo adequadamente por falta de métodos. Porque se a gente escolheu conscientemente executar determinada ação, que nós chamamos de meta, porque nós acreditamos que ela nos leva aonde a gente quer chegar, então a decisão de alocar tempo para executar aquilo é uma decisão que depende apenas da gente, depende apenas da nossa disciplina. E tem uma outra frase ligada a essa questão, que nós não sabemos de quem é, mas que é bem interessante, né, que derruba um outro mito aí sobre o tempo. Tem pessoas que, quando a gente questiona por que não fez determinada coisa, diz que não encontrou tempo, né? E, de fato, a frase diz aqui que não é possível encontrar tempo para nada. O tempo não está aí perdido por aí, assim como a gente encontra fortuitamente alguém conhecido na rua sem ter pensado antes, né? Diz a frase que se a gente quer tempo para fazer alguma coisa, então nós é que devemos fazê-lo, nós que devemos escolher em que momento do tempo nós vamos fazer aquilo que a gente deseja fazer. E aí eu gostaria de lembrar, né, que existe uma série de ferramentas. Vamos aqui falar delas de uma forma bem superficial, conceitual, né, sem entrar aí especificamente nos detalhes técnicos de nenhuma delas. Mas o conceito de registrar o que a gente vai fazer com o tempo é conhecido há muito tempo, né?
produção de agendas, né? É uma técnica que existe há séculos. A gente tem aí à esquerda uma agenda normal, dessas que para cada dia do ano tem uma página, onde a gente anota, né, o que a gente vai fazer, pode comentar, né, conforme o tamanho, claro, cada um pode escolher, né. Tem as agendas que não tem o dia predefinido, né, são mais úteis para pessoas que têm menos atividade e não tem todo dia, então você pode marcar só nos dias que você de fato vai executar, né? São chamadas de agendas permanentes, caso alguém queira procurar e se informar mais a respeito delas. E, graças à digitalização que está acontecendo com a humanidade aí nos últimos 30 e tantos anos, nós temos também as agendas digitais, né? Agendas digitais, existem aí diversos fornecedores, né? As grandes empresas de tecnologia, cada uma tem a sua, né? E a grande vantagem delas é que elas são eternas no sentido que você não precisa a cada ano comprar uma nova, né? Você tem simplesmente o registro ao longo do tempo e quando você quiser saber o que você fez no dia 3 de novembro de 5 anos atrás, se você já usava, é só se posicionar nessa data que você vai ter o registro completo. Outra vantagem, né, a maioria dessas agendas, elas são armazenadas na nuvem, então você pode ter os mesmos dados de agenda disponível no computador, no tablet e mesmo no teu celular, né? Hoje em dia, todo mundo que tem um smartphone tem uma agenda digital no bolso. Se não usa é porque ainda não aprendeu ou porque não quer usar, mas ninguém que tem um smartphone deixa de ter uma ferramenta digital desse tipo. E como toda ferramenta digital, em relação ao papel, né, a gente tem algumas vantagens. Mas antes de citar elas, vamos completar aqui com mais algumas frases. O Dale Carnegie nos ensina aqui a respeito das metas, né? Que só por hoje vou ter um plano. Vou escrever o que espero fazer em cada hora. Eu posso não seguir esse plano à risca, mas eu tenho ele à minha disposição. Isto é, ele nos incentiva a usar a agenda, a escrever o que a gente espera fazer. E ele nos ensina que, além de com isso a gente contar o que a gente pretende fazer, isso ainda nos livra de duas outras questões. A primeira delas, a pressa. Porque se a gente fica com as ideias na cabeça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aquilo fica remoendo na nossa cabeça, a gente fica se apressando com as outras atividades, porque fica toda hora lembrando, ó, tem mais um monte de coisa para fazer. Se a gente sabe que está anotado, a gente sabe que horas vai começar aquilo, já sabe, já tem um tempo reservado, então nós não precisamos ter pressa na execução das outras questões. A outra questão que, diz o Dale Carnegie, a gente elimina dessa forma é a indecisão. Porque quando chegar a hora que está marcada, a gente sabe lá, olha, tem para fazer isso, isso aqui, vou fazer isto. O que fazer, a gente já decidiu com antecedência. E nesse sentido, né, as ferramentas digitais são extremamente cheias de recursos que facilitam isso. A primeira delas, vou citar aqui apenas duas, né? A primeira delas são chamadas de alarmes, né? Quando você agenda um evento, né? Na sua agenda digital, todas elas permitem que você configure para soar um alarme determinada quantidade de tempo antes. Pode ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, você escolhe, conforme
quanto tempo você achar que você precisa para se preparar para aquela atividade. A principal vantagem disso é que isso elimina aquela palavrinha feia que eu mostrei num dos primeiros slides. Tinha um rapaz lá dizendo assim, esqueci. Não tem como esquecer, né? Não importa qual seja a atividade, né? Se você marcou uma visita a um profissional de saúde, se você agendou um compromisso com um amigo, se você qualquer tarefa que você tenha se proposto a fazer, né, você recebe esse aviso antes, para dar tempo de terminar o que você está fazendo e se dedicar à seguinte, com calma. A outra característica que a gente tem nas ferramentas digitais, que é também extremamente útil, né, é para a gente lançar tarefas que são repetitivas ou periódicas, ou chamadas também de recorrentes, né, pela tradução da palavra em inglês, que são basicamente tarefas que se repetem. Podem ser todo dia, pode ser 2 dias por semana, pode ser um dia por semana, como os nossos encontros. Podem se repetir de maneira indefinida ou pode ser de forma limitada, como, sei lá, eu vou me inscrever num curso onde vai ter 8 encontros ao longo de 4 semanas, em 2 dias determinados da semana. Então eu posso, numa única operação, registrar essa informação e dizer que vai ter esse tipo de repetição, né? Os detalhes de operação variam um pouco, né, conforme qual dessas agendas digitais a gente usa, mas está bem claro que isso é muito mais fácil do que no papel, onde a gente teria que abrir folha por folha e anotar manualmente a mesma informação de novo em cada uma das datas envolvidas. Então, esses são 2 exemplos de características únicas, né, que a gente tem nas agendas digitais, e o que elas têm em comum é que elas são úteis para uso individual, né? Existem outras características para uso individual e existem também características que são úteis para trabalhos em grupo ou trabalhos em equipe, mas que nós não vamos ter tempo de abordar aqui. Vamos hoje completar com mais algumas frases para a gente fechar essa questão do ponto de vista conceitual. Essa frase aqui do Lord Chesterfield, né, viveu a maior parte da sua vida no século XVIII, né, 300 anos atrás, deixou essa frase aqui dizendo: cuide bem de seus minutos, e suas horas estarão bem cuidadas. E, às vezes, quando a gente coloca essas questões, né, as pessoas dizem, isso não é para mim, eu não quero. Essa é uma reação muito comum, vale inclusive para grandes esportistas, e exige da gente a virtude da perseverança. O Muhammad Ali, né, boxeador famoso americano, falecido há poucos anos, se refere a essa questão com essa frase, dizendo em relação aos treinamentos, né, que são uma atividade repetitiva, né, que os esportistas têm que executar. E ele diz assim: odiei cada minuto de treinamento, mas não parava de repetir a mim mesmo: não desista. Sofra agora para viver o resto de sua vida como campeão. E vamos encerrando hoje com essa frase do professor Leacock, que diz assim: a vida, aprendemos tardiamente, está em viver-se a fibra, a malha, ou a rede, nós podemos dizer, de cada uma de nossas horas. Quando a gente aprender isso, é que de fato nós vamos viver bem a vida.